Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz, estamos aqui passando para falar um pouquinho sobre o que aconteceu de mais importante nessa semana do Corinthians. Como vocês sabem, sempre em semana de data FIFA fica mais difícil de trazer conteúdo, enfim. Então eu tento condensar todos eles em um vídeo só, trazer quase sempre no final da semana pra gente falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu com o Coringão nessa semana que a gente passou. Agora estamos postando o vídeo aqui na sexta-feira. Vamos falar de futebol feminino, futebol masculino, patrocinador master, reforço para o time, contratação e também sobre o desdobramento do caso Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil. Saiu hoje a decisão do STJD e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com todas as pessoas que gostam de Corinthians. Vamos começar o vídeo falando sobre o que de melhor aconteceu nessa semana, pelo menos para mim, que foi a classificação do time do Corinthians das Brabas na Libertadores Feminina. O Corinthians se classificou para a fase mata-mata e vai enfrentar o Olímpia amanhã, 5 horas da tarde, no sábado. Corinthians que, depois de empatar com o Boca Juniors, conseguiu vencer os seus outros dois adversários. No último jogo, eu fui parar para ver o jogo, o Corinthians estava com uniforme, camisa preta, shorts e meio amarelo, tomei até um susto, falei, que é isso? Mas enfim, de qualquer jeito, o Corinthians, que entra como favorito, conseguiu fazer aquilo que se era esperado. E amanhã também o esperado é que o Corinthians vença. Como eu disse, o Corinthians entra como favorito, o Corinthians tem um time muito bom. E a gente sabe que o futebol sul-americano, de um modo geral, de seleções é ruim, de clubes é pior ainda. Então, vamos torcer para que o Corinthians consiga cumprir aquilo que é esperado e vença o título de campeão da Libertadores. Um adendo, a Vicky Albuquerque saiu no último jogo lesionada. Vamos ver o que acontece, vamos ver como é que ela se recuperou, se vai jogar amanhã, porque a gente sabe que ela hoje é, se não a principal jogadora, uma das principais do Coringão. Passando para o time masculino, tiveram várias notícias, mas eu preferi trazer 3 das mais importantes. A primeira, dia 10, ontem, o Corinthians formalizou a contratação do goleiro Hugo. O Corinthians, que a priori tinha o entendimento de que a partir do dia 1º de outubro já poderia ir até o Flamengo e oficializar a opção de compra, revendo tudo, checando todos os fatores, percebeu-se que era dia 10 e ontem o Corinthians formalizou isso ao Flamengo. Após a notícia de que o Corinthians ia comprar o Hugo, começou a surgir que o Flamengo queria algumas formas de ficar protegidos nessa negociação, que ainda não estava fechado, porque o Flamengo queria garantias de que o Corinthians iria pagar, porque o Corinthians atrasou o pagamento de Mateuzinho, tudo isso, tudo aquilo, e o Corinthians veio e falou que não. O Corinthians não precisa te dar uma garantia, as parcelas foram pré-estabelecidas antes, são os 800 mil euros dividido em 4 prestações, uma em janeiro de 25, outra em julho de 25 e as outras nos mesmos meses do ano de 2026. Cada parcela é essa de 200 mil euros para totalizar os 800 mil euros que o Hugo custou aos cofres do Corinthians. Por que isso é importante? Primeiro, você fecha com um goleiro que vem sendo um dos fatores positivos do time desde que ele chegou no meio do ano. Segundo, o Corinthians tem mais um jogo contra o Flamengo agora pela Copa do Brasil e a gente sabe que todos os jogos que o Corinthians fez contra o Flamengo, desde a chegada do Hugo, o Corinthians foi obrigado a pagar uma multa de 500 mil reais para utilizar o goleiro, algo que é super comum em empréstimos de atletas. Dessa forma, o Corinthians no próximo jogo, no final de semana que vem, contra o Flamengo, não precisará mais desembolsar 500 mil reais para contar com um goleiro. É bom, é interessante. E aí cabe o Corinthians, quando for assinar em definitivo um contrato com o Hugo, primeiro de tudo, colocar uma multa rescisória alta, para que a gente não venha perder o Hugo por qualquer R$2 que os caras coloquem. Segundo, valorizar o goleiro, para que o Hugo não olhe o Corinthians apenas, única e exclusivamente como um trampolim
para, sei lá, buscar algo na Europa. Algo que eu tendo a acreditar que não vai ser algo que o Hugo vai fazer, pela forma que o Hugo tem se feito uma troca com o torcedor. O Hugo é um cara muito vibrante, a torcida gosta disso, nós gostamos disso. O Hugo, a cada defesa que faz, vibra, comemora, e é isso que o torcedor quer muito. Vamos torcer para que o Hugo consiga agora, que em definitivo contratado pelo Corinthians, consiga desempenhar ainda mais futebol, consiga melhorar o seu nível e dessa forma ajudar o Corinthians nessa luta pelo rebaixamento. Segunda notícia sobre o futebol feminino, sobre o futebol masculino, é referente a Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, que há algumas semanas está envolvida num imbróglio gigantesco e que é algo que estava acarretando em problemas para o clube. Se você não sabe, a Esportes da Sorte é o patrocínio master do Corinthians. A Esportes da Sorte é quem paga grande parte do salário do Memphis Depay. E a Esportes da Sorte hoje é uma das bets que o governo federal não autorizou o seu funcionamento em âmbito nacional. A Esportes da Sorte é uma das bets que estão envolvidas nos casos, se vocês não sabem, naqueles casos envolvendo Deolane Bezerra, envolvendo Gustavo Lima, tudo isso que aconteceu foi uma das bets que estavam envolvidas. O seu CEO foi preso, envolvido em esquemas em esquemas fraudulentos. O governo federal agora está tentando regularizar as bets. Se você consome internet, você sabe que qualquer momento aparece bet e bet pra cá, bet pra lá e bet de todos os tipos, de todos os nomes. O problema de tudo isso é, muitas delas são para lavagem de dinheiro, muitas delas são irregulares, então você deposita o seu dinheiro pensando que vai ganhar algo em troca e esse dinheiro não volta para você. Teve um caso muito famoso aí do animal ali, do animal listrado preto e laranja que a gente viu que deu um puta BO. E a Esportes da Sorte não se encaixou nos requisitos que o governo federal solicitou. Dessa forma, o governo federal colocou ela numa lista de casas de apostas que não poderiam funcionar. Então ficou em xeque o relacionamento Corinthians e Esportes da Sorte, o que aconteceria? Afinal de contas, se a Esportes da Sorte não funciona, fica em dúvida se ela vai honrar com os pagamentos que lhe é devido. O que acontece é, o estado do Rio de Janeiro autorizou que a Esportes da Sorte funcionasse no Rio de Janeiro. Só que isso é estadual, isso não funcionaria para o resto do Brasil. Surgiu uma notícia que o Corinthians poderia utilizar o Esportes da Sorte na sua camiseta em jogos apenas, única e exclusivamente no Rio de Janeiro. A CBF veio, emitiu um ofício de que o Corinthians, nas suas competições nacionais, não poderia estampar a Esportes da Sorte em um primeiro momento. Na sequência, horas depois, houve talvez uma reviravolta, ainda há desdobramentos. De acordo com algumas questões nos textos da regra, a Esportes da Sorte pode continuar sendo o patrocinador master do Corinthians e gerando uma tranquilidade ao clube até o final do ano, até dezembro, que vai ser um período talvez para ela se regularizar junto ao governo federal. A Esportes da Sorte diz que já entregou tudo, que já fez tudo isso e que agora cabe os últimos detalhes para ela entrar na lista de bets autorizadas. O que nós corintianos temos que observar é o seguinte: nós hoje precisamos de um patrocinador master, todo clube precisa. O Corinthians ainda mais porque tem em o seu principal jogador contratado um salário altíssimo e que se não tiver o pagamento por via da Esportes da Sorte, não tem como o Corinthians pagar o salário do Memphis, não tem. O Memphis ganha hoje, no mínimo, por baixo, mais de 3 milhões de reais. No mínimo, 3 milhões de reais. Não existe clube hoje no Brasil que pague 3 milhões de reais para um atleta. Então vamos ver qual vai ser os desdobramentos disso. Lembrando, a Esportes da Sorte não patrocina única e exclusivamente o Corinthians. Patrocina outros clubes da Série A. Então vamos ver como vai ser os desdobramentos disso. Se a Esportes da Sorte vai conseguir se regularizar e principalmente se ela vai manter os pagamentos fiéis ao Corinthians, tanto do patrocínio master quanto dos salários de Memphis Depay. E para terminar, a notícia que saiu há poucas horas atrás,
em relação à Copa do Brasil. O STJD, como eu e todos vocês já esperávamos, foi contrário ao pedido feito por Corinthians e Vasco de novamente alteração da data para o que já estava programado anteriormente. O STJD entendeu que a entidade CBF tem o poder de mudar a data, colocou a justificativa da mudança do jogo do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil para que os jogos pela Copa Libertadores, colocou tudo isso para que os jogos pela Copa do Brasil aconteçam no final de semana da forma que Flamengo e Atlético Mineiro queriam. E com tudo isso, cara, o maior prejudicado das 4 equipes é o Corinthians. O Corinthians que tem, e eu acho que as pessoas que acham que é mimimi, que acham que é chororô, elas não entenderam o seguinte: o Corinthians, o foco principal é o Campeonato Brasileiro, não tem outra coisa, gente. Não existe outro pensamento que não o foco no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians agora vai pegar o seu jogo de vida ou morte. Esse jogo contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira é vida ou morte. Se o Corinthians não vencer o Atlético Paranaense na quinta-feira dentro da sua casa, vai ficar muito difícil de se livrar do rebaixamento. E aí a gente vai ter esse jogo que estava marcado para o final de semana, para a gente ter todos os nossos jogadores disponíveis. Ele vai ser numa quinta-feira, podendo a gente não ter talvez um dos principais jogadores nos últimos jogos, que é o Romero, que você pode ter todas as críticas que você quiser ao Romero, mas é um cara que vem decidindo os últimos jogos. A gente pode não ter o Félix Torres, que assim, pode não ser uma nossa 8ª maravilha do mundo, mas é um cara que compõe elenco, pode ser importante no jogo. E a gente deu sorte que o José Martínez levou um cartão amarelo no primeiro jogo da seleção dele e muito provavelmente vai estar disponível para o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas a gente poderia perder de 3 caras, 2 hoje muito importantes para o time titular do Corinthians. E aí as pessoas acham que o nosso chororô, que isso é chororô, que a nossa reclamação é só porque a gente quer pegar um time do Flamengo mais desfalcado. Só que eles esquecem que o Campeonato Brasileiro para o Corinthians é o mais importante nesse ano. Então assim, não me surpreendeu em nada que a data fosse mantida, não me surpreendeu em nada que a CBF e o STJD, que são tudo a mesma coisa praticamente, favorecesse ao clube que mais interessa a CBF. E assim, se você que está vendo o vídeo aqui, você acha que essa decisão é correta, primeiro, ou você odeia o Corinthians com todas as suas forças, ou você, assim, tem um caráter, uma índole um tanto quanto questionável. Porque o que foi feito, o que a CBF fez hoje, o que a CBF fez semana passada, enfim, o que a CBF fez com a Copa do Brasil, é digno de nojo, é nojento. Então, para vocês que não estavam sabendo, o Corinthians na próxima quinta-feira enfrenta o Atlético Paranaense e no final de semana seguinte joga contra o Flamengo pela volta da Copa do Brasil. De qualquer forma, gente, o foco é Campeonato Brasileiro, tem que ganhar do Atlético Paranaense. Esse foi o giro de notícias, esse foi as principais notícias da semana do Coringão. Eu agradeço demais a todos vocês que acompanharam o vídeo. Deixem seus comentários sobre o que vocês acharam dessa semana do Corinthians. Sobre isso da Copa do Brasil é bizarro, mas principalmente sobre o que vocês esperam dos desdobramentos da Esporte da Sorte. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!